Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia do Exponenciando e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, mas que causa muito medo em todo mundo, que são as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Se você ficou confuso com o nome, fica tranquilo, que a gente vai ver aqui um pouquinho sobre seno, cosseno e tangente e como que ele se comporta no triângulo retângulo e como ele pode ajudar a gente a resolver exercícios. Então, provavelmente é por isso que você está procurando. Esse nome gigantesco é só para dar uma assustada, mas o conteúdo é muito legal. Bom, vamos relembrar aqui o que é um triângulo retângulo. A gente sabe que um triângulo retângulo, ele tem esse ângulo reto aqui que mede 90 graus. E a gente também sabe que ele tem nomes específicos para os lados, né? Então, todos os lados que tocam, que encostam no ângulo reto, são chamados de cateto. No caso, o lado AB e o lado BC vão ser os catetos desse triângulo. Bom, sobrou só o lado AC, que ele é oposto ao ângulo reto. Ele é chamado de hipotenusa, como a gente já viu no vídeo sobre o triângulo retângulo. Se você não lembra ou se você não assistiu, tem aqui no canal, é só você dar uma procuradinha. Bom, a gente sabe disso, isso vai ser muito importante. Porém, a gente não basta falar só dos lados, dessa vez a gente vai precisar falar dos ângulos também do triângulo. Então é muito importante a gente nomear eles. Eu vou começar nomeando esse ângulo aqui, ó, do lado C, como alfa, e esse aqui como beta. Perfeito. Agora que a gente tem alfa e beta, a gente vai ter que conversar o que a gente chama de cateto oposto e cateto adjacente. Eles vão ser muito importantes para as nossas contas e eles mudam. Eles não são fixos, que nem se eu girar o triângulo de qualquer lado, o cateto se mantém cateto. Agora o cateto oposto e o cateto adjacente, ele é relativo ao ângulo que você analisa. E é muito importante a gente lembrar que aqui a gente não vai olhar para o ângulo de 90 graus, então ele está completamente fora. A gente vai olhar para quem? Para o ângulo alfa e para o ângulo beta que a gente tem no triângulo. Então, olhando para o ângulo alfa, vou até pintar ele aqui de azul. Se a gente for ver quem é o cateto que encosta nele, que está ali ajudando a formar ele, é o lado BC. Então, esse é o que a gente chama de cateto adjacente. E o outro cateto? O outro cateto é aquele que está do outro lado do triângulo, que nem encosta no meu ângulo, que ele é oposto, por isso a gente chama de cateto oposto. No caso do alfa, vai ser o AB. Só que agora, vamos pegar aqui, apagar essas rasuras e vamos trocar a cor da nossa marca-texto para rosa. E vamos aqui pintar o nosso ângulo beta. Quando a gente olha para o beta, as coisas mudam. Por quê? Quem que é o ângulo que está encostando nele? Agora, quem que é o lado, no caso, que está encostando nele? Agora é o lado AB. E quem é o oposto? É o BC. Então, isso aqui vai ser muito importante, porque para você poder aplicar as relações trigonométricas, você vai ter que saber para qual ângulo você está olhando. Quer uma dica? É sempre aquele ângulo que está aparecendo que não é o de 90 graus. Então, você tem lá uma figura e tem lá, o ângulo reto, um ângulo que você não sabe e o ângulo de 30 graus. É aquele que você vai usar. Sempre. É até mais fácil da gente conseguir fazer. Bom, agora falando disso, o que a gente tem? Agora a gente vai entrar numa coisa mais técnica, que infelizmente é um pouco de decorado. Então, é um pouco mais fácil, porque você precisa mais decorar as fórmulas, mas para aplicar é muito simples. A gente tem as relações de trigonometria do triângulo retângulo, onde diz que o seno de um ângulo é igual ao cateto oposto desse ângulo sobre a hipotenusa. O cosseno desse ângulo é o cateto adjacente do ângulo com a hipotenusa, e a tangente desse ângulo vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente do mesmo ângulo. Eu coloquei aqui ângulo alfa, mas lembrando que a gente pode colocar ângulo beta, ângulo teta, o ângulo que você quiser. Basta você olhar para aquele ângulo e sempre pegar o mesmo ângulo. Você não pode começar olhando o seno de alfa e colocar as informações de beta. Aí com certeza vai dar errado. E sabendo dessas relações, elas vão ser importantes, mas elas não funcionam sem a nossa tabela dos ângulos notáveis, porque nós temos o ângulo de 30, 45 e 60 graus, que eles são considerados ângulos notáveis, e com eles a gente consegue descobrir muitos valores em exercícios. E por que ele é tão importante? Porque é uma tabela já que a gente já sabe. A gente sabe quanto vale cada coisa aqui. E eu vou ensinar vocês a montar. Aqui no YouTube vocês vão achar várias musiquinhas de Natal, enfim, diversas, sobre como montar essa tabela. Eu não sou muito de cantar, então eu vou falar
aqui sem nenhum ritmo, mas é o jeito que eu decorei aqui na minha cabeça e a gente vai montar essa tabela. Ela é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Só não vai raiz no 1. Por que não vai a raiz no 1? Isso é muito legal. Eu adoro entrar nesse mérito. No caso, tem uma música que fala só não vai raiz no 1 e tem uma versão da música que fala raiz em cada um. Nesse caso, você vai ver em alguns livros o 1 com raiz e um sem raiz. Por quê? Porque é importante a gente ressaltar que a raiz quadrada ela não está na fração inteira, ela está só no numerador da fração. Então, eu falar raiz de 1 ou eu falar 1 é a mesma coisa, porque a raiz de 1 é 1. Então, se você prefere escrever com raiz, escreva. Se você prefere escrever sem raiz, escreva. Mas é a mesma coisa, 1 e raiz de 1 exatamente iguais. Agora, a tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Viu como é fácil a gente montar a tabela? Nem doeu tanto assim. Sabendo montar ela e sabendo as relações, é muito fácil. Agora que vocês aprenderam a montar e tudo mais, vai praticando e uma hora você decora. Agora, para as relações, para você não esquecer, eu tenho esse macetinho aqui que ele é ótimo, que você pode chamar de relações SOHCAHTOA. Por quê? Ele leva a primeira letra de cada coisinha que você precisa. Então, você lembra da palavra, você lembra de tudo. Ó. O seno é o oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o oposto sobre o adjacente. Viu como fica mais simples? E aí, por que a gente pode usar isso aqui? Porque pensa assim comigo. Ó, eu vou colocar aqui alfa também, para ver se vocês entendem. Se eu falo que o seno de alfa é igual a isso aqui, então eu vou escolher alfa como 30 graus, tá? No caso aqui a gente vai substituir. Se eu falo para você que o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2, mas eu também falo para você que o seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, o que eu estou falando para você? Que 1 sobre 2 vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, porque é uma igualdade. Então, se esse é igual a esse e esse é igual a esse, logo esse vai ter que ser igual a esse. E a gente sempre vai poder substituir assim. Então, a gente vai relacionar a tabela, que a gente já tem os valores, com as relações. Para isso, a gente vai precisar de um triângulo retângulo que contém informações. Quer ver um exemplo? Ó, vou criar aqui, então não se assustem se os números saírem estranhos, porque eu vou criar agora aqui da minha cabeça alguns números. A gente tem o seguinte triângulo retângulo, 30 graus, aqui mede 9, aqui mede 7. Não, aqui mede 9 e aqui eu não sei quanto é, mas eu preciso saber desse aqui. Bom, a gente vai analisar, certo? Vamos lá, o que a gente tem aqui? A gente tem falando que a gente precisa saber esse lado e a gente tem o 30 graus. Então, a gente já sabe que vai ter que usar essa linha aqui. Se é seno, cosseno, tangente, a gente vai ver agora. Qual é o valor que já nos foi dado? É esse aqui. Em relação ao 30 graus, esse lado é o quê? Ele é o cateto oposto. Qual é o lado que tem a incógnita? É esse aqui, em relação ao 30 graus, ele é o nosso cateto adjacente. Então, agora ficou fácil, porque eu tenho 30 graus e eu quero descobrir o valor, sendo que eu vou precisar usar o oposto e o adjacente. A gente vai olhar aqui agora nas relações. Qual relação que relaciona o cateto oposto e o cateto adjacente? Bom, a tangente, né? Ou seja, eu vou ter que usar a tangente de 30 graus. Ela vai ser igual ao quê? Cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? 9. Quem que é o cateto adjacente? X. Mas a tangente de 30 graus, ela também é igual ao quê? Raiz de 3 sobre 3. Agora a gente faz um recorte aqui só nos números. Vou passar para baixo e vocês vão ver como vai ficar fácil, como vai ficar simples, porque agora basta que a gente faça a nossa regrinha de 3. Então, raiz de 3x é igual a 27. Logo, x é igual a 27 dividido por raiz de 3.
Claro que aqui não está racionalizado, a gente teria que fazer algumas coisinhas, mas o importante é que vocês entendam que a gente chegou no valor, a gente sabe que isso aqui vai ser 27 raiz de 3. Agora, racionalizando ou não, o número não muda. É só para vocês entenderem com um exemplinho prático, porque tem um exercício muito legal esperando a gente na próxima página. Viram como é simples? Viram como é fácil? Agora eu vou mostrar para vocês uma aplicação maravilhosa, que ela é muito legal. Eu adoro esse problema. Bom, eu trouxe para vocês, para a gente poder treinar, um probleminha bem legal que ele é do Enem de 2010. Ele tem bastante informação desnecessária, mas eu vou ler porque faz parte do problema. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projetos Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Aí aqui a gente tem um desenho, mas vamos continuar lendo. Na data do acontecer, 2 pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sob um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhado com a primeira, e no mesmo sentido, conforme vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30 graus. Qual a altura aproximada que se encontrava o balão? Então, vamos interpretar esse desenho. Ó, o balão foi lançado aqui. Então, vou colocar aqui esse quadradinho como se fosse a base de lançamento. A primeira pessoa, ela estava a 1,8 km da base de lançamento. Já a segunda pessoa, ela estava a 1,8 mais 3,7, 5,5 km da base de lançamento. Só que o balão não estava mais na base de lançamento, né? O balão estava aqui, ó, já lá em cima. E aí pensa assim comigo, se eu tenho uma coisa aqui, uma pessoa que está perto, para mim poder enxergar lá em cima, pensa num poste, você está andando na rua, você está bem pertinho do poste, para você enxergar lá em cima a luz que tem nele, você tem que olhar para cima, bastante, né? Virar bem a cabeça. E se você estiver mais para trás, você estiver longe do poste, você vai ter que erguer muito ou pouco a sua cabeça? Você vai ter que erguer menos, né? Porque você está mais longe e você tem uma visão maior do horizonte. Então é por isso que tem esses ângulos aqui. Isso significa o quê? Que a pessoa que está mais perto ergueu mais a cabeça e a pessoa que está mais longe ergueu menos. Esse ângulo aqui é em relação à visão da pessoa. O que ele está falando pra gente? Ele deu quanto cada pessoa está de distância, ele deu o ângulo que a pessoa enxergou e ele quer saber qual é a altura do balão quando as pessoas viram ele. E aqui a gente tem 2 jeitos de resolver que eles dão na mesma. A gente pode considerar o triângulo menor de dentro, onde aqui é 60 graus, aqui é 1,8 e aqui é x. Ou a gente pode considerar o triângulo maior com a pessoinha aqui, ó, B, onde aqui é 30 graus, aqui é 5,5 e aqui vai ser o mesmo x. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. O valor tem que ser o mesmo. Então, você pode escolher quem você quiser. Agora, vamos pensar o seguinte. Independente, eu vou ter que olhar o ângulo daqui. E o x, ele vai ser o cateto oposto nos 2 triângulos, certo? E o cateto adjacente, nesse caso, vai ser 1,8 e nesse caso vai ser 5,5. Logo, a gente vai ter que usar o cateto oposto e o adjacente. Oposto e adjacente, a gente já sabe, bom, que é a nossa tangente. Vamos voltar lá para a nossa tabela e agora a gente vai fazer uma coisinha muito legal, que é o nosso poder de escolha. A gente tem o quê? Tangente de 30 graus e tangente de 60 graus. Se eu usar 30, o triângulo com 30 graus, eu vou ter que usar esse valor aqui, raiz de 3 sobre 3. Se eu usar 60, eu vou ter que usar só raiz de 3, parece um número reduzido. Então, por preguiça, a gente vai escolher os 60 graus nesse caso, mas se você achar mais fácil com 30, fica a seu critério. Eu só estou ensinando um macetinho matemático aqui para vocês. Então, a gente vai escolher esse triângulo aqui, né? O de 60 graus, menorzinho. Nesse caso, o nosso cateto adjacente
vai ser 1,8 e o nosso ângulo vai ser 60 graus. Agora vamos só montar nossa relação. A gente vai escolher a tangente, né? Então a tangente de 60 graus, ela é igual ao cateto adjacente, oposto, perdão, sobre o adjacente. Então é x sobre 1,8, que é igual a raiz de 3. E como isso aqui, todo número, a gente sabe que é uma fração, a gente sabe que tem o quê? Que tem aquele 1 invisível aqui, que ninguém está enxergando, mas ele existe. Só para complementar a nossa regra de 3. Agora vamos resolver? Então, a gente tem que x sobre 1,8 é igual a raiz de 3 sobre 1. Logo, x é igual a 1,8 vezes raiz de 3. Agora, vamos dar uma olhada aqui. O problema não falou pra gente quanto vale raiz de 3. Então, a gente vai usar a nossa calculadora e a gente vai aproximar o valor da raiz de 3, que geralmente ele fala assim, use raiz de 3 como tanto, aí fica mais fácil. Então, vamos lá, raiz de 3, aqui o 3, aqui a raiz, 1,73, vamos usar 1,73, ou seja, o x vai ser igual a 1,8 vezes 1, vou usar só 1,7, já que a gente está usando só uma casa depois da vírgula. 1,8 vezes 1,7 vai ser igual a 3,06. Então, x é igual a 3,06. Ou seja, isso significa que o balão está a 3,06 quilômetros de altura. Se a gente for pegar aqui, a gente não tem nenhum valor, né, igual. Mas como a gente sabe que 3,06 a gente pode aproximar para quanto? 3,1. Logo, alternativa C. Muito importante também a gente sempre ter isso em mente, que os exercícios nem sempre vão estar do jeito que a gente queria. Então, às vezes, eles vão dar uma resposta e justamente não é porque está errado, a resposta realmente você vai ter que aproximar. Então, é muito importante a gente também aprender a manter a calma e fazer as aproximações corretas. Então, acho que é até uma boa ideia de um vídeo pra gente aprender como fazer a aproximação do jeito correto, porque tem toda uma regra e tudo mais pra gente não errar tanto. Bom, eu espero que você tenha assistido até aqui, que você tenha gostado e você tenha aprendido de vez sobre as relações trigonométricas e tenha percebido que elas são maravilhosas e não monstruosas. Manda para aquele amigo que está precisando, compartilha com o pessoal da sua sala para todo mundo arrasar na prova. E se vocês querem que eu traga algum tema que não tem aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários que eu tô sempre de olho, então eu vou dar uma atençãozinha. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!